O Multiponto sempre traz opiniões e pontos de vista sobre assuntos relevantes da nossa sociedade. O foco de hoje é comunicação alternativa. O termo comunicação alternativa pode ser entendido de diversas formas. O programa de hoje procura esclarecer como este termo está ligado à área da acessibilidade. Além disso, veremos como esse tipo de comunicação pode contribuir com a inclusão social de todas as pessoas, independentemente de suas dificuldades ou limitações. Mas afinal, nesse contexto, o que é comunicação alternativa? Comunicação alternativa nada mais é do que poder se comunicar de outras formas, que não só através da fala, né? Então, através do uso de gestos, através de figuras, né? Que a gente tem visto muito aqui, dos pictogramas. Os pictogramas são dibujos esquemáticos que representan cosas reales. Es decir, podemos representar un perro, un vestido o una acción. Y entonces lo que hacemos es enseñarle a la persona a señalar aquellos elementos que él quiere utilizar para comunicar sus necesidades, sus deseos ou seus sentimentos. É uma possibilidade, né, dos sujeitos que são acometidos por essa dificuldade de comunicação poderem estar inseridos, né, poderem realmente viver de uma maneira plena, né, porque quando a gente olha para um sujeito que tem uma deficiência, as pessoas muitas vezes não imaginam quem é realmente esse sujeito, né, olham para a deficiência e esquecem que existem outras formas de comunicação. As pessoas podem ter dificuldades de comunicar, tanto comunicação oral, né, uma dificuldade para falar ou falar poucas palavras, e também a comunicação escrita. Então, algumas pessoas têm essas duas dificuldades, essas duas necessidades, e outras, uma ou outra. Ela serve tanto para indivíduos que têm uma limitação na capacidade de usar a linguagem, né, oral, né, como naqueles que também têm uma dificuldade em termos de compreensão da linguagem. La comunicación aumentativa, hablamos de aumento del lenguaje oral, utilizando un sistema de comunicación, y la comunicación alternativa es porque tenemos pocas opciones para que aparezca el lenguaje oral como el que estamos utilizando ahora. É um campo, né, muito amplo, que envolve diferentes profissionais de áreas assim as mais variadas, né, a área de saúde, educação, a área de tecnologia, toda a área de infraestrutura, acessibilidade, quer dizer, é um conjunto. Ela abarca pessoas das várias faixas etárias, crianças, adultos, como também de várias patologias, crianças com paralisia cerebral, adultos com afasia, autismo, surdez, né, pessoas que necessitem de recursos para favorecer a comunicação. Historicamente, começou com pessoas com paralisia cerebral, que tinham habilidades intelectuais preservadas, mas que a motricidade dos órgãos da fala estava afetada demais para que eles pudessem fazer uma emissão. Então, assim, eles tinham uma linguagem receptiva, eles entendiam o que estava sendo dito, mas eles não conseguiam emitir. Então, começou por aí, mas depois ficou muito mais abrangente. A comunicação alternativa no mundo, né, fora do Brasil, surgiu lá no Hugh Macmillan, no Canadá, tá? Com atendimento a portadores de paralisia cerebral e com a utilização do Bliss. Esse foi o primeiro movimento dos símbolos Bliss. No Brasil, surgiu no final dos anos 70 pela Associação Quero Quero, que era uma escola especial, né? E aí a equipe de lá trouxe um dos sistemas do Canadá, que era o Bliss. Foi um dos primeiros sistemas utilizados aqui no Brasil. Era um centro que tinha vários alunos com paralisia cerebral e os professores e, enfim, terapeutas desse centro, eles começam a perceber todo o potencial que aqueles alunos tinham e, ao mesmo tempo, que percebiam um olhar diferenciado, um olhar que brilhava, uma potência para a comunicação, mas não conseguiam efetivamente se comunicar. E eu tive a oportunidade de trabalhar na Quero Quero justamente nos anos 80, né, a partir de 84, e de entrar em contato com esse início de trabalho e até de propor trabalhos, na verdade, né? Eu iniciei um trabalho de gestos com crianças com paralisia cerebral, com quem eu não conseguia trabalhar, a criança rejeitava os símbolos gráficos, né? A gente só conhecia o Bliss naquela época. Depois a gente entrou em contato com o PCS, nessa mesma instituição. Então, lá foi
um local de referência mesmo para o Brasil, né, em termos de comunicação alternativa. Várias pessoas trabalham na área de comunicação alternativa, né, porque ela envolve as pessoas que vão escolher os símbolos e o vocabulário onde isso vai ser feito. Então, normalmente isso é um trabalho que é feito pelo fonoaudiólogo. Os terapeutas ocupacionais que vão trabalhar na escolha do recurso. Então, a pessoa vai usar prancha, ela vai usar um tablet, ela vai usar um computador e como a pessoa vai acessar. Então, ela vai apontar com a mão, ela vai escolher com os olhos, ela vai usar um acionador externo. Você tem as pessoas que fazem os equipamentos, que são os engenheiros. Você tem um design que vai desenhar essas ações. E você tem uma série de pessoas que fazem o serviço. Quando se pensa nessa equipe de comunicação alternativa, a atuação, o principal pessoa nessa equipe é o usuário de comunicação alternativa, porque a gente está falando de um recurso que é um recurso que vai dar possibilidade de voz. E ele tem que participar de todas as formas na eleição do que ele julga ser o melhor recurso para si, né, para ser a sua voz. Então, o usuário, né, enfim, a pessoa que precisa de comunicação alternativa, ela faz parte dessa equipe, a sua família, assim como professores, terapeutas, e às vezes isso envolve, inclusive, outros profissionais de outras áreas para além da saúde e da educação, como a área da engenharia, por exemplo, que vai ser, enfim, vai pensar e bolar softwares. Às vezes, até, por exemplo, eu trabalho com crianças com autismo. Às vezes você desconhece, né, a capacidade motora desse indivíduo. Então, se você não está ali integrado, né, ali com uma fono, uma TO, um psicólogo, enfim, não dá para você fazer um trabalho de qualidade. Essa comunicação, los profesionales conocemos cuáles son los sistemas, cómo utilizarlos y tal, pero debemos implicar a todas las personas, incluidas a las familias. Es muy importante el trabajo con las familias o el trabajo con los fisioterapeutas o el trabajo con terapeutas ocupacionales, luego fonoaudiólogos, como llamáis aquí, profesores, todo el mundo debe estar implicado y al final trabajar coordinadamente para que sea una comunidad de práctica. A gente muitas vezes quando fala em acessibilidade ou fala em recursos de acessibilidade, quase sempre acaba focando muito na deficiência ou na pessoa com deficiência, como se eu tendo um recurso de acessibilidade eu fosse contribuir só para essa pessoa, mas muitas vezes os recursos de acessibilidade, isso a gente vê muito, principalmente na comunicação, na educação, acabam ampliando o potencial de uso para todas as pessoas, né? A universidade é um dos locais mais favoráveis para o desenvolvimento de ideias, capazes de contribuir para o processo de inclusão de pessoas que necessitam de formas diferentes de comunicação. A URGS possui alguns exemplos de como a comunicação alternativa pode ajudar no processo de interação social. O Sinted, Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, desenvolve cursos e pesquisas a fim de aprimorar as técnicas de acessibilidade na área pedagógica. Já a Sala de Cinema da URGS, Sala Redenção, participa do projeto Sessões Acessíveis, garantindo o acesso ao cinema para pessoas com dificuldades auditivas ou visuais. Enquanto comunicação, a gente, principalmente nas atividades que vem desenvolvendo aqui na URGS, tenta, a partir desse princípio de oferecer igual oportunidade para todas as pessoas, buscar, junto às ações que a gente tem feito, né, disponibilizar recursos de acessibilidade para que elas possam, então, participar numa mesma sessão, por exemplo, como no caso do cinema, ou ler ou ter acesso a uma mesma revista. Então, a gente tenta que um único produto seja acessível a todas as pessoas. A partir do ano passado, esse grupo de pessoas que começou a se juntar ao redor dessa temática formou um núcleo interdisciplinar para a cultura acessível da Pró-Reitoria de Extensão e, então, todo esse grupo começou a discutir e a propor novas ações, projetos, programas para contemplar a acessibilidade em ambientes culturais das diversas formas possíveis, né? Pensando no desenvolvimento de conteúdo, pensando na fruição dos usuários nos espaços culturais, pensando na qualificação desses espaços culturais. O meu trabalho especificamente é com produção artística de pessoas, né, com deficiência, isso que eu faço e que eu estudo, e é claro que eu acho absolutamente essencial, como a constituição dos seus desejos, da sua expressão, por uma via que não seja a linguagem verbal, né, passa por outros meios, então a gente vai trabalhando com as capacidades e muitas vezes na escola a criança se defronta com aquilo que não está dando certo, que ela não consegue fazer. Então é maravilha quando ela pode
realmente desenvolver alguma coisa que para ela dá certo, né? O projeto da Sala Redenção, né, ele se chama as Sessões Acessíveis, ou Com AD, que foi a primeira ação que a gente fez dentro desse projeto das Sessões Acessíveis. São sessões que toda primeira quarta-feira do mês, às 7 horas da noite, a gente apresenta um filme com audiodescrição, né? Então, é um recurso em áudio que possibilita que pessoas com deficiência visual, seja cegos, pessoas com baixa visão, possam, então, receber essa informação, esse conteúdo do filme através do áudio. Daniel anda velozmente de bicicleta pelas ruas de uma cidade pequena. Atrás dele vem Lucas, também de bicicleta. Minho junta-se a eles. A partir desse ano, a gente começou também, toda segunda quarta-feira do mês, no mesmo horário, a disponibilizar o mesmo filme que a gente passa com audiodescrição, com legendas de som para surdos. Ô Daniel, chegou uma carta aqui pra ti. Ai, não, é só pergunta. Aqui, Clara, precisamos falar mais comigo. E o objetivo maior, é claro, é a acessibilidade, é disponibilizar num mesmo espaço, um mesmo conteúdo para todas as pessoas com e sem deficiência, mas também muito a discussão. Então, ao término dessas sessões, a gente convida que as pessoas que participaram da sessão fiquem para discutir, questionar, contribuir, para que os próximos filmes que forem passados possam, então, ter essa contribuição. Um dia, futricando no computador, eu necessitei usar a calculadora. Então, foi onde eu me dei conta, puxa, se tem um programa que tu clica e aperta os números, por que não ter um que aperta e sai as letras? Então, eu fui atrás de como fazer programas para computador. E fiz o meu primeiro projeto, que era o desenho de um teclado, que nem um teclado normal, com as letras, então eu clicava nas letras. Bom, já que não dá para ter duas setas do mouse, então cada botão tem que ter duas letras. Então foi onde eu organizei o teclado por sílabas junto com as letras. E dentro do mouse aqui atual, ele já está sendo usado na escola, mesmo para crianças que não tenham deficiência, né? Porque tem professores que estão instalando em computadores, tablets, sala de recursos, para ensinar a própria alfabetização. Tem a revista de extensão, né, e essa revista de extensão já está indo para o 3º número com gravação em áudio. Né? Então a gente também já disponibilizou 2 revistas, elas estão disponíveis no site da extensão, mas também foram disponibilizadas fisicamente no seu lançamento, a gravação em CD ou DVD, né? Mas toda a revista, desde o seu projeto gráfico até cada um dos artigos que compõem a revista, suas imagens ou gráficos, tabelas, tudo que contém na revista é descrito e é gravado em áudio e disponibilizado, então. Uma fotografia colorida ocupa toda a capa. É uma vista aérea do Seclimar, Centro de Estudos Liminológicos e Costeiros, INBE, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje existem diversos aplicativos, principalmente para a área de tablets, de computação móvel, tablets e smartphone, é possível encontrar mais de 100 aplicativos. A maioria são de língua estrangeira. No Brasil, a gente tem o nosso aplicativo o Scala, que está funcionando em tablets e que ele é gratuito. Existem alguns outros aplicativos que são comerciais, né? E temos um portal chamado Portal Aragonês, que não é nosso, que é da Espanha, do governo de Aragão. É um conjunto de aplicativos, tem softwares totalmente gratuitos, já traduzidos a diversos idiomas, inclusive ao português de Brasil, né? Os últimos trabalhos foram feitos pela professora Miriam e a professora Vera, de tradução, e eu colaborei agora recentemente. E esses materiais, esses dispositivos e recursos disponíveis no portal estão acessíveis a qualquer pessoa, né? O portal ele é gratuito. Nosotros empezamos a trabajar ya hace 12, 13 años
con los ingenieros del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza en el desarrollo de software libre que utilizará pictogramas de Arasac. Eso supuso una revolución porque de repente aparecieron herramientas como AraSuite, que incluyen AraWord y Tico. AraWord es un procesador de textos que tú escribes el texto y aparece el pictograma, lo que te facilita la adaptación de documentos o de cuentos o la elaboración de materiales. Trabajamos también con una herramienta que se llama el proyecto Tico, que lo que permite es hacer tableros de comunicación interactivos. Es un software también que también es software libre. Y luego estamos trabajando con otra herramienta que es multiplataforma, que es AraBoard, que es un constructor de tableros tanto para PC como para sistema operativo Android. Se han hecho muchos progresos. Por ejemplo, en España estamos viendo cosas que jamás hubiéramos pensado. Nosotros elaboramos materiales, colaboramos con ingenieros, pero de repente, si ahora buscáramos en YouTube, si escribiéramos Arasac, de repente verías cómo hay cantidad de vídeos de canciones adaptados con pictogramas. No Brasil, a comunicação alternativa tem ganhado espaço em diversos âmbitos, como na cultura e na educação. Entretanto, ainda é necessário analisar até que ponto as políticas públicas têm contribuído com a expansão desse processo. Também é preciso conhecer outras realidades e aprender com exemplos bem-sucedidos novas formas de se fazer uma comunicação mais abrangente e inclusiva. Todos que tenemos que poner algo de nuestra parte, ¿no? Por supuesto, los gobiernos también tienen que facilitar los medios para que las personas, que las familias y los profesionales podamos utilizar sistemas de comunicación, evidentemente. En algunos casos vamos a necesitar pues, ayudas técnicas como puedan ser pues, desde un tablet o un portátil o un brazo articulado o distintos elementos que se tiene que facilitar que las familias puedan comprarlos, ¿no? Y que nosotros podamos enseñarles a utilizarlos. Pero en esencia es un trabajo que debería ser, en este caso, de gobiernos, profissionais e famílias. A gente poder garantir aquilo que é direito, né, que é garantido por lei ao cidadão a acessibilidade, e essa acessibilidade não é só o espaço físico, é também o conhecimento e a comunicação. Eu acho que tem falta de preparo, né, que não é, os professores se assustam, né, diante de algumas crianças que não oralizam, ou que tem um quadro motor mais grave, ou um autismo. Então, eu acho que assim, não acho que é uma ilusão, uma utopia, mas eu acho que tem um caminho ainda muito grande. Pensar assim em como tornar esse tipo de conhecimento acessível para os professores ainda na formação inicial, né? E não só pensar em conteúdos, né, que o professor precisa aprender, mas também pensar na maneira como ensinar o professor, em que habilidades a gente quer desenvolver nesse professor. Existe hoje, né, um investimento bastante grande do governo para divulgar e para fortalecer a área de tecnologia assistiva no Brasil. Então, há uns 2 meses atrás, teve o seminário do Livro Branco, onde reuniu pessoas, né, do governo, mais especialistas, para pensar e fazer exatamente essa avaliação, né? O que a gente já tem, o que precisa modificar, em que áreas vão ser investidas. Então, o governo já está nesse movimento, tem lançado uma série de editais relacionados à tecnologia assistiva, criou um núcleo brasileiro, um núcleo central, né, nacional, e está trabalhando na construção de núcleos regionais. Então, nós somos do Rio, né? Estamos tentando também nessa perspectiva nos incluirmos, né? nessa dinâmica. E esses núcleos vão ter essa ação de formação, de orientação, de pesquisa. Então, assim, acho que o governo está caminhando. A educação ela está bastante avançada, por quê? Porque ela disponibilizou nas salas de recursos multifuncionais uma série de recursos de tecnologia assistiva. Eu acho que a questão da inserção dessas pessoas na sociedade, né, nas escolas, está uma discussão ainda muito grande. Eu vejo as pessoas ainda muito perdidas, como é que essa história da inclusão vai acontecer, como que está acontecendo. Eu acho que políticas públicas aí é preciso em todos os setores, na verdade, né, cultural, educacional, enfim, de saúde, um panorama aí, um desafio bem grande. A gente vê uma preocupação do Ministério da Educação em
criar as salas de recursos, em prover sistemas de comunicação alternativa, em procurar alternativas gratuitas ou mais em conta e atender esses alunos. O que a gente percebe é que o problema está ainda na esfera educacional. O Ministério da Saúde, por exemplo, não percebe ainda esse movimento, mas eu acredito que seja uma questão de tempo e de pressão da sociedade para nós termos políticas específicas ou políticas aplicáveis, né? A questão, por exemplo, no trabalho, nas empresas, a gente percebe que as empresas, elas hoje estão muito preocupadas com a área de surdez, com ter intérpretes, que seus funcionários conheçam Libras, ou com a questão da deficiência visual, e pouco conhecem da comunicação alternativa e pouco dessas pessoas acabam sendo contratadas pelos problemas de comunicação. Então, também é uma área que o Ministério do Trabalho deve atender e deve pensar. A gente precisa pensar enquanto Brasil, não por ministérios separados, mas a gente percebe que há alguns ministérios que estão mais atentos a essas mudanças, ou que já perceberam os problemas, né, e a necessidade de uma política pública, e outros que ainda não desconhecem ou não chegaram até eles as questões de reivindicações sociais, porque muito se dá pela reivindicação social. O Ministério da Educação está fornecendo recursos para os alunos nas salas de inclusão, né? Agora a gente precisaria, né, assim, que o Ministério da Saúde possa fornecer também para os adultos, porque por enquanto a educação fornece só via as escolas. Então é um trabalho que vem crescendo muito via as prefeituras, pelas secretarias de saúde e educação, mas ainda precisa atingir um público maior, né, para ter uma eficácia maior. Tomar contato com as coisas internacionais, porque tem muita coisa acontecendo fora que, na verdade, não chegou no Brasil ainda, ou chegou, né, aqui e ali, situações bem pontuais. A gente tem países, por exemplo, como o Canadá, que o país ele arca com 75% das necessidades do paciente, em termos de software, cadeira, enfim, tudo. E a pessoa não precisa adquirir, né? Eles podem alugar um software, por exemplo, e à medida que eles precisem de outro, ou precisem trocar, cresceu, mudou os interesses, agora precisa de outra coisa, então eles podem ter acesso a outro tipo de material também. En la sociedad española ya se lleva trabajando bastantes años. Hay grandes profesionales que llevan años trabajando en este tema y la verdad es que sí que últimamente ha habido una corriente muy fuerte de profesionales y familias interesadas en que todas las personas se puedan comunicar de una forma o de otra, es decir, nosotros lo vamos a hacer de forma oral, mientras que otras personas tendrán que utilizar o bien la lengua de signos, o bien la escritura, o en el caso que no puedan utilizar la lengua de signos o la escritura, van a utilizar pictogramas, ¿no? Entonces, digamos que hay como mucha concienciación de que es necesario hacer accesible también la comunicación para todas las personas. Tem que ser divulgado, tem novas gerações aí, né, que precisam aprender, se tornar mestres, dominar, ensinar novas pessoas. E a gente tem a tecnologia que entra, então a gente tem que estar conhecendo outras possibilidades. Eu acho que os profissionais da comunicação, né, e outros profissionais também, eles devem se empenhar nisso, né, na pesquisa, na divulgação, pesquisas brasileiras, produtos brasileiros de baixo custo, que seja acesso às pessoas. Estar cansado. Porque um programa acessível, que não seja acessível economicamente, não é acessível, né? Então tem que se pensar também nisso. Ele tem que ser para as pessoas, feito com as pessoas e que as pessoas possam usufruir. Senão não adianta. Não adianta fazer e deixar numa sala sem utilização. Assim, a gente sempre parte do lema de qualquer forma de comunicação vale a pena, né? E eu acho até uma questão, até que passa pela questão da inclusão, a gente não está muito habituado a se comunicar com uma pessoa que não se comunica verbalmente, né? Então, eu acho que a gente encontra muita barreira atitudinal, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa estar colocando sistemas
né, para fora, a gente tem que ir além da escola, a gente tem que ir além da clínica, a gente precisa ter usuários de comunicação alternativa em vários contextos, né, num supermercado, num banco, você tem que ter pessoas usando, né? Caso contrário, sempre vai ser uma coisa estranha. Então, eu acho que a gente precisa realmente de uma conscientização maior, né? Acho que só assim mesmo que esse sistema vai ser melhor incluído e mais usado. Existe uma questão importante, que a comunicação é a base da existência humana. A gente passa a existir quando consegue se comunicar com o outro. E se comunicar não é apenas falar, mas é poder trocar ideias, conversar, desenvolver relacionamentos. Então, a comunicação alternativa que possibilita que pessoas, né, que sofrem alguma lesão cerebral ou que nascem com algum problema, como paralisia cerebral, não fiquem isoladas no nosso mundo, permite justamente essa integração, essa inclusão social e também o desenvolvimento humano, porque é pela linguagem que a gente se desenvolve, é através e com a linguagem que a gente estabelece nossos primeiros contatos com o mundo e nos tornamos do que a gente é. No programa Multiponto de hoje, procuramos ressaltar a importância da comunicação alternativa para uma sociedade mais igualitária e inclusiva. E para demonstrar como a comunicação alternativa pode estar ao alcance de qualquer pessoa, vamos apresentar alguns exemplos de serviços aos quais todos podem ter acesso. O portal Arasaki oferece uma série de recursos gráficos e materiais que auxiliam quem tem dificuldades de comunicação. Os sites de audiolivros possibilitam que pessoas com dificuldades visuais tenham acesso a diversos títulos. No site pcdlegal.com.br encontra-se a cartilha O Ministério Público do Trabalho e os Direitos dos Trabalhadores, com seu conteúdo em libras e em áudio. A revista de extensão da URGS também colabora com a comunicação alternativa, elaborando a audiodescrição de suas publicações. Existe ainda a Lei da Acessibilidade, que tem o objetivo de eliminar barreiras na comunicação e, assim, oferecer alternativas para quem tem deficiências ou dificuldades de se comunicar. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Multiponto.